Está no ar o Bem Viver. Neste verão, o calor veio com tudo. E o assunto de hoje é o melasma, um problema de pele comum e que afeta principalmente as mulheres. E para falar sobre este assunto, o nosso convidado de hoje é o dermatologista Dr. Sérgio, pós-graduado em Dermatologia Clínica, Estética e Cosmiatria. Olá Sabrina, tudo bom? É um prazer ter vocês aqui nessa internet. O melasma é uma hipermelanose, tá? É uma mancha adquirida que tem características especiais por estar apresentando em região malar, tá? Centro facial e em região de buço. É uma mancha acastanhada, marronada e tem características que são mais frequentes nas mulheres, podem estar apresentando nos homens e cada vez mais a gente tem visto aparecer nas mulheres cada vez mais jovens. É uma tendência de aparecer nas mulheres mais velhas, mas cada vez nas mulheres mais jovens. A gente vê aqui na nossa região as mulheres mais maduras, com pele, é uma tendência das mulheres mais negras, se vê cada vez mais. Por não proteger de maneira adequada, não usar um protetor solar adequado para a sua pele. O melasma, ele pode ser indicador de alguma doença? Não, na realidade o melasma ele é uma mancha benigna, tá? Não tem risco de produzir câncer. As mulheres geralmente procuram um consultório por conta da mancha incomodar esteticamente. Algumas delas são bastante escuras, de certa maneira algumas feias e ocupam regiões até extensas do rosto. Elas procuram para poder estar tirando, conforme hoje cada vez mais mulheres usam, querem usar cada vez menos cosméticos, produtos de beleza para poder deixar ficar bonita, então elas acabam vindo aqui procurar para usar o mais natural possível a pele. Sim. Quais são os cuidados que uma pessoa que tem melasma tem que ter? Bom, hoje cada vez mais a gente tenta fazer com que dê uma abordagem para que todas possam ter o tratamento. A gente vinha fazendo um tratamento adequado para que todas pudessem ter acesso. Infelizmente a gente não consegue ter uma resposta boa. Melasma é uma doença da qual é difícil o tratamento, tem que ter muito cuidado com a pele, tem que utilizar o protetor solar de maneira adequada, de 2 em 2 horas. Eu acho que o princípio básico para quem não tem condições de comprar os produtos, o mínimo que ele poderia estar utilizando é um protetor solar. Cada vez mais a gente utiliza nas mulheres que são de cores mais morenas, fototipos maiores, os protetores solares com base, que é mais um protetor, mais uma barreira protetora para a pele, e tem indicação sempre de uma fotoproteção solar maior do que 50. Além do protetor, a gente costuma, quando elas vêm no consultório, além de orientar sobre o protetor solar, a gente costuma passar um ácido, do qual esse é um dos grandes problemas que a gente tem, que as mulheres costumam comprar sem orientação médica e não sabem dos problemas que podem estar produzindo para a pele. Então a gente passa um ácido, do qual ela utiliza geralmente à noite, durante um período de 3 meses. Às vezes a gente utiliza outros procedimentos juntos para acelerar esse processo de clareamento. E depois desses 3 meses a gente passa um ácido mais fraco para poder estar fazendo a manutenção. As mulheres que têm o desejo de poder fazer a pele, acelerar essa despigmentação da pele, além do ácido, a gente prepara o rosto durante 15 dias com esse ácido noturno, depois pede que elas retornem no consultório e a gente faz o que vocês conhecem como peeling, tá? Que são as máscaras de diferentes substâncias que ajudam a quebrar diretamente o melanocito. A gente quebra ele e vai acelerando o processo de despigmentação. Dr. Sérgio, é frequente que isso acontece? É claro que isso vai acelerar, sim, mas não é uma coisa, vamos colocar, que vai fazer desaparecer, tá? A gente tem, além disso, a gente tem utilizado também as cápsulas clareadoras. Hoje a gente utiliza muito o polipóis leucotomos, que ajuda na proteção e também o antioxidante. O pignogenol, que é um clareador natural, que tem cápsulas também que a gente faz a utilização, pede que as moças utilizem para que possa estar ajudando no clareamento. Qualquer pessoa pode usar as cápsulas? Pode. Na realidade, as cápsulas, praticamente todas as minhas pacientes que saem hoje do consultório vão embora com os comprimidos também. Tem um preço hoje acessível, eu acho que toda classe dá para usar.
e ajuda, e não é um tratamento que também com o comprimido vai fazer desaparecer em 1 ou 2 meses. A gente orienta as pacientes que o tratamento é duradouro, geralmente começa a ver uma melhora a partir dos 40, 60 dias, é um tratamento crônico. Eu costumo dizer para elas que, como outras doenças, como a pressão, a diabetes, você tem que utilizar a medicação por toda a vida. Para quem tem melasma, também vai ter que ter um tratamento durante muito tempo. E após, quando a gente consegue alcançar o clareamento da pele, a gente entra com tratamento de manutenção. O que significa isso? Significa que a gente vai tirar aquilo que agride muito e entrar com clareadores que sejam menos, vamos colocar assim, um pouco mais brandos, para que ela possa ir fazendo tratamento e voltando de cada 6 meses para fazer manutenção. O anticoncepcional, ele causa manchas? Existem alguns fatores que influenciam nas manchas. Um deles realmente é o anticoncepcional, por fatores hormonais da mulher. Fatores genéticos também é uma possibilidade que se produz, as mães geralmente têm, as filhas também têm. E a principal que a gente falou, que a gente veio falando agora sobre os protetores solares, é realmente a falta de exposição ao sol. A gente mora numa região que realmente o sol é muito forte e do qual a proteção solar tem que estar sempre bem ajudando e passando protetor. Os anticoncepcionais realmente eles produzem. Não é numa ordem de frequência tão grande, porque por conta disso realmente teríamos um problema social. As mulheres estariam parando de tomar anticoncepcional por conta para não manchar a pele. Existe uma gama pequena que pode estar produzindo. Algumas delas referem que depois, após o uso de anticoncepcional, notaram que apareceram pequenas manchas, mas claro, a mudança do anticoncepcional ou o tratamento ajuda bastante. Quando você falou sobre o protetor solar, tem aquele protetor adequado, né? Porque nós percebemos que as pessoas procuram por nomes de marcas, valores, né? Quais são os mais caros, são os melhores, como é que é isso? Olha só, é até engraçado quando a gente começa a fazer a receita aqui no consultório, os pacientes até ficam um pouco apreensivos, que geralmente todo mundo tem medo, por conta que é uma receita mais cara. O que as pessoas têm que entender que o médico ou dermatologista, ele passa produtos dermocosméticos e não cosméticos. As mulheres estão acostumadas no trabalho, no serviço na escola, que uma colega sempre vende um produto, vende outro, fala que é muito bom, mas não tem a orientação de um profissional para explicar para ela o que é aquilo ali. A gente cada vez mais, não significa também que os protetores solares mais caros são os melhores. Eu costumo dizer que o melhor protetor é aquele que dá bem à sua pele, ao seu rosto. Eu geralmente aqui eu dou as amostrinhas grátis para os pacientes, para que eles possam ter a possibilidade de, antes de comprar o protetor solar, que eles possam estar provando na sua pele para ver se dá bem com esse protetor. As mulheres cada vez mais gostam de protetores com base, como eu falei, já que é uma referência e cada vez mais elas utilizam esses protetores, e os homens procuram aqueles protetores solares que sejam mais secos, tá? E que não fiquem com o rosto branco. O que a gente hoje indica é que os pacientes procurem ver no protetor o que está escrito lá, chama PPD. Na realidade, o fator de proteção solar ele protege contra os raios UVB, tá? Que eles protegem para que a pele não fique vermelha. O UVA, que é o que a gente chama o PPD, que é o que protege, o ideal é que sejam maiores do que 10. Significa que protege contra o envelhecimento da pele. A gente, depois de um estudo bastante grande, esses anos a gente mudou uma percepção da cultura da pele. Antigamente as mulheres tinham o costume de se queimar bastante, ficar com marca de sol. Hoje, pelo contrário, cada vez mais as mulheres se protegem mais para que envelheça menos. E com isso, na Austrália, onde é um dos lugares onde mais a gente tinha câncer de pele, se notou que a incidência não baixou. Por quê? Porque as pessoas começaram a usar mais protetor solar e se expunham mais ao sol. Então, o que aconteceu? Eram protetores que muitas vezes não eram bons e a ordem de presença do câncer mantinha. Então, eles começaram a fazer um estudo grande sobre isso e para ver realmente e que fossem orientados pelos dermatologistas pelo uso do protetor solar correto.
e não que a gente chega na farmácia e fala sempre, o farmacêutico sempre tem uma preferência pelaquele que ele acha que é melhor e orienta a comprar o do preço que ele quer. Na realidade, o ideal é procurar seu dermatologista e ver qual é o protetor solar, para qual tipo de pele. Existem protetores para peles que são oleosas, para peles que são secas, para peles que são mistas, para quem faz esporte. Então, realmente, existe um tratamento personalizado para o paciente. Ouvi falar também que pessoas, né, que trabalham debaixo da lâmpada, né, no seu escritório, no seu trabalho, esses raios pode causar manchas na pele? Isso é mito ou é verdade? Não, na realidade é verdade. Eu trabalho durante a noite também, à frente do computador. O protetor solar, hoje realmente, a gente tem que usar praticamente de 3 em 3 horas. Para quem trabalha à noite, hoje a gente está em horário de verão, realmente escurece um pouquinho mais tarde, a gente tem que estender um pouquinho mais o filtro solar também, para que evite essas manchas. As televisões, computador, realmente eles podem produzir essas pigmentações de uma ordem de frequência menor, mas são fatores estimulantes também. Inclusive a luz dos consultórios, do local onde você trabalha, elas têm esse costume, doutor, mas eu não me exponho ao sol. Mas falando onde você trabalha, elas explicam, ela trabalha no escritório, eu trabalho num supermercado e eu não tomo sol. Eu falo, toma sim, porque a luz do lugar onde ilumina, onde você está, essa luz também pode manchar sua pele. Então hoje cada vez mais a gente tem que utilizar. Por isso o uso dos comprimidos que servem como fotoproteção, que é o Polipodis leucotomos, eles são utilizados, eles não substituem o protetor solar, mas eles ajudam a proteger a pele também. Eu, como trabalho à noite, eu tomo Polipodis, que às vezes realmente fica bastante... Está em casa, vai dormir depois, não quer dormir com o rosto sujo, e aí eu tenho uma segurança maior nesse sentido. Então a pessoa que acha que está tomando, ingerindo a cápsula, né, ela não está livre do protetor solar. Infelizmente não tem como ficar livre. Isso é uma ajuda, tá? Porque ele tem substâncias que ajudam a melhorar a pele e a proteger a pele também, tá? Mas o protetor solar é a base para o tratamento. Não tem como ficar fora sem usar o protetor solar. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.